Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre potência e energia elétrica. Vamos entender como se calcula a potência de um aparelho, como se calcula a energia consumida por um aparelho, né? E vamos discutir um pouquinho de formas de economizar energia elétrica no uso dos aparelhos na nossa casa. Então, vamos aos slides. Na nossa casa, a gente tem vários aparelhos ligados que nós conectamos à eletricidade, né? A energia elétrica. E cada um deles tem uma certa potência, um certo consumo de energia por unidade de tempo, né? Por exemplo, né, nós temos o ferro elétrico aqui, que está em torno aí de 1000 alguma coisa watts de potência, né? Ou seja, a unidade de medida de potência no sistema internacional é o watt, né? Temos aqui um exemplo de um chuveiro, né, que é um dos vilões do consumo de energia elétrica da nossa casa, né? Varia aí, tem chuveiros de 3.600 watts, 5.500, 5.600, 4.400, né? Depende do modelo, da marca. Temos aqui um exemplo de uma televisão, né, que também tem um consumo que não é tão alto quanto os dos dois primeiros, em termos de potência, né? Você tem aí a potência em torno de 100 watts, né? 200 watts, vai depender de tamanho, de marca, de modelo, né? E temos as lâmpadas, né? São só alguns exemplos, né? As lâmpadas também depende do tipo de lâmpada, né? Depende do fabricante, né? Mas em especial do tipo da lâmpada, se é uma lâmpada incandescente, né? Que nós vamos ver aqui mais adiante. São alguns exemplos de aparelhos que nós usamos em casa, né? Todos aqueles aparelhos que nós conectamos à rede elétrica são aparelhos elétricos que vão consumir uma certa quantidade de energia elétrica, convertendo essa energia elétrica em alguma outra tipo de energia que vai ser utilizado no nosso dia a dia, né? Por exemplo, ali o ferro de passar, ele converte a energia elétrica em calor, né, que é utilizado para passar roupa, né? O chuveiro elétrico também converte energia elétrica em calor, que é utilizado para aquecer a água. A televisão converte energia elétrica em energia luminosa e energia sonora, especialmente, né, para produzir imagem e som. E a lâmpada, né, converte energia elétrica em energia luminosa, né, para iluminar os ambientes aí na nossa casa, né? Aí nós temos os três principais tipos de lâmpadas, né, que nós utilizamos. A propósito, né, a incandescente nós utilizávamos, né, hoje em dia quase não se usa mais a lâmpada incandescente pela sua baixa eficiência, né? O que significa isso? Ela tem uma potência relativamente alta, mas boa parte dessa potência é utilizada em aquecimento, né, e não em iluminação. Ou seja, você tem uma grande quantidade de energia sendo desperdiçada para uma coisa que não é a função da lâmpada, né? Não é o objetivo dela esquentar. O objetivo é produzir luz, né? Iluminar o ambiente, né? Temos aqui no meio a lâmpada fluorescente, né? No modelo econômico. Essa lâmpada é bem mais eficiente do que a lâmpada incandescente, né? Ela produz uma iluminação bastante boa, utilizando muito menos energia, né, do que a lâmpada incandescente. E à direita aqui nós temos a lâmpada de LED, que é ainda mais eficiente, né, do que a lâmpada tubular aqui, né? Então essa lâmpada de LED ela tem uma eficiência maior, portanto com uma potência menor ela produz a mesma luminosidade que as outras duas, né? Ou seja, ela desperdiça menos energia com outras coisas que não são o objetivo da lâmpada, né? Aí tem uma tabelinha, só para ilustrar, né, de equivalência de potência, né? Vamos pegar aqui o exemplo da lâmpada de LED de 10 watts, né? Ela produz mais ou menos a mesma luminosidade que uma lâmpada incandescente de 80 watts, mais ou menos a mesma luminosidade que uma lâmpada, né, fluorescente de 20 watts, né? Então você percebe que a eficiência dela é bastante grande, né? Produz a mesma luminosidade, gastando menos energia por unidade de tempo. Então, como que a gente poderia calcular a potência de um certo aparelho, de um certo dispositivo, né? Existe uma equação que você pode utilizar, que é essa daqui que está apresentada, onde você tem o P, né, representando a potência do aparelho,
O E é a energia que esse aparelho consumiu durante um certo tempo de uso, e o T é justamente esse tempo de uso no qual o aparelho ficou ligado, né? A potência no Sistema Internacional é dada em watts, a energia no Sistema Internacional é dada em joules, e o tempo no Sistema Internacional de Unidades é dado em segundos, né? Então, quando você divide joules por segundos, você encontra watts, que é a unidade de potência, tá? Então, no nosso exemplo, você tem uma televisão ligada por 10 minutos, né, consumiu 9.000 joules de energia. Né? Qual foi, então, a potência dessa televisão nesse caso? Né? A gente vai primeiro organizar os nossos dados. Né? Você tem o tempo de utilização, que foi de 10 minutos. Né? A energia gasta pela televisão foi 9.000 joules. Né? E aí a gente quer calcular a potência. Né? A primeira coisa a ser feita é ajustar a unidade de medida aí, que o tempo aqui está apresentado em minutos, e como nesse momento nós vamos trabalhar no Sistema Internacional, então primeiro a gente precisa ajustar a unidade de medida de tempo, antes de fazer a conta com aquela equação que a gente acabou de ver. Então veja, convertendo a unidade de tempo, né? Se 1 minuto, né, corresponde a 60 segundos, então 10 minutos vão corresponder a quanto tempo? Né? Você monta a sua regrinha de 3 aí, minuto embaixo de minuto, né? Segundo embaixo de segundo, e multiplica cruzado, né? Regra de 3 normal, simples. Então vai ficar 1 vezes T, né? E 60 vezes 10. Né? Você vai multiplicar ali 60 vezes 10 e vai encontrar que o tempo é de 600 segundos. Esse é o tempo de utilização dessa televisão, nesse exemplo. Agora, com os dados ajustados, você parte para o cálculo da potência da televisão. Aplicando a equação, a gente tem potência igual a energia dividido pelo tempo. E aí, substituindo os valores, potência igual a 9.000 joules dividido por 600 segundos. Quando você faz a divisão, você encontra que a potência dessa televisão aí do exemplo é de 150 watts. A gente sabe que a gente pode ajustar o brilho da televisão para ficar brilhando mais ou brilhando menos, o volume do som para ficar mais intenso ou menos intenso, e isso vai interferir no consumo, ou melhor, na potência da televisão naquele instante de tempo. Então, as especificações que vêm escritas nos aparelhos, né, que são a potência nominal, a tensão nominal, a corrente nominal, são aquelas, né, que você teria quando esse aparelho está no máximo da sua potência, no máximo da sua utilização. Né? Em algumas situações você vai estar utilizando um pouco menos da potência daquele aparelho, né? E aí você vai ter um consumo de energia um pouco menor. Por exemplo, na questão do chuveiro. Um chuveiro de 4.400 watts de potência nominal significa que quando ele está no máximo da sua utilização, ele vai estar consumindo 4.400 watts, ou seja, na posição verão. Né? Desculpe, na posição inverno, que é o banho mais quente, né? E quando está na posição verão, que é o banho morno, a potência utilizada por ele será bem menor do que esses 4.400 watts. Aí vai depender um pouco do fabricante, de como que ele escalona aí, né, a potência de utilização do aparelho. Né? Se você estiver utilizando o chuveiro, né, na posição desligado, né, ou seja, não está aquecendo a água, você não vai ter gasto de energia elétrica. No entanto, você vai ter o gasto de água, né, que também é um recurso natural importante, né, que a gente tem que ter consciência na utilização. Né? Agora, para calcular a energia elétrica consumida, né, com base na mesma equação, a gente faz uma manipulaçãozinha algébrica aí, e a gente pode, né, passar o tempo aqui multiplicando, né, e escrever a equação de trás para frente. Nós vamos encontrar que a energia consumida por um certo aparelho é igual à sua potência vezes o intervalo de tempo, né, de utilização desse aparelho. Essa equação aqui é particularmente útil para a gente ter uma noção de quanto que a gente vai gastar de energia com a utilização de um certo aparelho que a gente tem em casa. Né? A gente vê lá as especificações dele, vê quanto que ele deve consumir, qual que deve ser a potência dele, né? Calcula o tempo que a gente pretende utilizar aquele aparelho, e a gente vai ter uma noção, né, de quanta energia a gente vai gastar
com aquele aparelho ali, com a utilização daquele aparelho. Né? Por exemplo aí, uma pessoa que toma 2 banhos de 10 minutos por dia, sabendo que a potência do chuveiro da casa da pessoa é de 4.400 watts, calcule a energia consumida por essa pessoa num período de 30 dias. Ou seja, você quer ter uma noção aí de quanto de energia você gasta com os seus banhos, né? Se você quiser fazer esse exemplo na sua casa, é só você substituir os dados aí de acordo com o seu hábito, com o seu consumo. Sempre lembrando que se a potência ali se você não estiver utilizando a potência máxima, você tem que procurar saber qual a potência que você está utilizando de fato, né? Para poder fazer esse cálculo aí. Né? E ali o tempo de utilização é o tempo no qual o chuveiro permanece ligado. Né? Se você desliga ele, você gera uma redução durante o banho, né? Você gera uma redução no consumo, né, dessa energia, né? E é bastante interessante ter esse hábito, né? Evitar o desperdício de energia e de água. Então, o resumo dos nossos dados aqui, né? Você tem o tempo né, 2 banhos, você vai ter que fazer a multiplicação, né, porque são 2 banhos por dia, de 10 minutos cada banho, vezes os 30 dias do mês que você está considerando. Quando você multiplica isso tudo, você acha um tempo total de 600 minutos de utilização desse chuveiro ao longo do mês todo. Né? Esse vai ser aí o tempo referente à utilização mensal, né, desse chuveiro. Novamente, nós temos o problema da unidade de medida aqui, que nós vamos ter que converter. Primeiro, nós vamos fazer essa conta no sistema internacional, né, para ter uma noção de como que ficaria. Então, fazendo a conversão da unidade de tempo, nós temos 1 minuto corresponde a 600 segundos, né? Então, desculpa, 1 minuto corresponde a 60 segundos, então 600 minutos corresponde a quanto tempo? Né? Resolve a sua regrinha de 3 e encontra ali que o tempo total em segundos é 3.600 segundos. Esse é exatamente o mesmo tempo que 600 minutos. No entanto, a gente tem que usar, né, nesse momento aqui nós vamos usar no sistema internacional, que é 360 mil segundos. 360 mil segundos. Né? Então, com a unidade de tempo ajustada, a potência já está ali em watts, né? Então nós já estamos no sistema internacional de unidades e vamos calcular a energia consumida aí pelos banhos dessa pessoa. Né? Então, energia é igual a potência vezes o tempo de utilização. Né? Então, substituindo, nós temos que a energia é igual a 4.400 watts vezes 36 mil segundos. Né? Então, 36 mil segundos é aquele tempo que está ali em cima de 600 minutos. Tá certo? Fazendo a multiplicação, você encontra que a energia total utilizada nesse mês aí, por esse uso do chuveiro exclusivamente, né? Não estamos considerando as outras coisas da casa, foi de 158 milhões e 400 mil joules. Né? É um número bem grandão no sistema internacional. Justamente por esse fato, né, de ser um número bem grandão no sistema internacional, né, não é interessante ficar utilizando essas unidades de medida na conta de energia elétrica da sua casa, por exemplo. Né? Ia ficar uma coisa meio esquisita, né? Que um monte de número gigante lá sendo utilizado. Então, na sua conta de energia elétrica, adota-se uma outra unidade para energia, né? Que é o quilowatt-hora. A sua energia ela é medida em quilowatt-hora ou quilowatt vezes hora. Tá certo? Então, significa, então, que se a energia é quilowatt-hora, a potência está sendo utilizada na sua conta de energia ali, né, está sendo entendida em quilowatts. E o tempo na sua conta de energia está sendo entendido em horas. Então, nós teríamos que refazer essa conta utilizando essas novas unidades. Então, vamos fazer aqui, utilizando as novas unidades para ver como que fica. Né? Então, de novo, aqueles mesmos dados iniciais, né? Tempo de 600 minutos e potência de 4.400 watts. Vamos converter nesse caso tanto o tempo quanto a potência. Então, primeiro convertendo a unidade de medida do tempo. Né? Nesse caso aqui, a gente quer converter para horas. Então, 1 hora corresponde a 60 minutos. Né? Quantas horas vão corresponder, então, a 600 minutos? Fazendo a regrinha de 3 simples aqui, nós vamos encontrar
que o tempo de utilização desse chuveiro ao longo de todo o mês foi de 10 horas. Mais uma vez, 10 horas é exatamente o mesmo tempo que 6.000 minutos, né? Só está numa unidade de medida diferente agora que é a que a gente quer utilizar nesse momento. Para converter a unidade de potência, a gente vai observar o seguinte: a gente quer a potência em kilowatt, né? E a gente tem a potência em watts, né? Basta entender que 1 kW corresponde a 1.000 watts. Então você monta novamente uma regrinha de 3 também, né? Então você vai ter que, se 1 kW corresponde a 1.000 watts, quantos kilowatts vão corresponder a 4.400 watts? Resolve a sua regra de 3 e você vai chegar nessa expressão aqui, que tem 1 vezes 4.400 é igual a 1.000 P. Perdão. Então, passando aqui o 1.000 para o outro lado da equação e escrevendo de trás para frente, né, você vai ter que a potência é igual a 4.400 dividido por 1.000. Então, isso vai dar uma potência de 4,4 kW. Veja que aqui já está convertido para kilowatts, que é o que a gente quer usar nesse momento, né? Então, aqui a gente vai fazer o cálculo da energia consumida para essa situação, né? Ou melhor, para a mesma situação com as unidades que são adotadas lá na nossa conta de energia elétrica, tá? Então, substituindo de novo a mesma equação de energia, energia é igual a potência vezes o tempo, né, de utilização do aparelho. Então, a energia vai ser igual a 4,4 kW vezes 10 horas. Então, quando você multiplicar 4,4 kW por 10 horas, você vai encontrar uma energia consumida de 44 kWh. Tá? Essa é a energia que vai aparecer, vai ser somada a dos outros aparelhos lá para aparecer na sua conta de energia elétrica da sua casa. Tá? Eu tenho aqui um exemplo de conta de energia elétrica, né? Vai depender da faixa de consumo de cada casa, da ligação, da bandeira da época, mas nessa aqui o preço de cada kilowatt está de aproximadamente 0,89 reais, né? Ou seja, aproximadamente 89 centavos cada quilowatt hora de energia, tá? Cada quilowatt hora de energia. Então, se você quiser saber em reais, afinal, quanto que foi gasto de energia elétrica aí, né, passando isso para reais, pensando em quanto de dinheiro que eu gastei com esse consumo aí de energia elétrica, tá certo? Então, esses banhos aí, para calcular o custo desses banhos, basta pegar a energia que foi consumida nos banhos e multiplicar pelo preço unitário de cada quilowatt-hora, tá certo? Então, se eu fizer isso daí, eu vou encontrar o seguinte, 44 kWh vezes o preço de cada kilowatt, que é aproximadamente 89 centavos de real, né? E multiplicando, a gente encontra aí um custo de aproximadamente R$ 39,16, tá certo? Então, só com esses banhos aí, só com esse uso desse chuveiro, o custo aí no mês para essa situação foi de R$ 39,16. Note que isso aí pode variar bastante, como eu disse, né? Se você não utilizar o chuveiro na potência máxima, se você tiver o hábito de desligar o chuveiro enquanto ensaboa, né? Para evitar, né, para evitar que fique caindo água ali, né, desperdiçando energia, desperdiçando água, né, você pode ter hábitos melhores, né, no consumo. Então, pessoal, voltando aqui para mim, perceba que o consumo de energia elétrica é uma coisa que você deve ter bastante atenção na sua vida diária, né, na sua casa, né, você deve evitar deixar aparelhos ligados sem estar utilizando, sem necessidade. Aquela lâmpada que você deixa ali acesa, sai do ambiente, ou passa a noite toda acesa, você se esquece ali, a lâmpada tem uma potência bem menor do que a potência do chuveiro. Mas a gente viu ali que a energia, ela não depende apenas da potência do aparelho. Ela é uma multiplicação da potência do aparelho pelo tempo de utilização. Então, se você tem uma potência relativamente baixa, mas tem um tempo de utilização muito grande, então isso também vai gerar um consumo relativamente alto no final do mês, né? Então, façam o uso consciente da energia, né?
só ligue os aparelhos na energia quando estiverem realmente em utilização, né? E tenha os cuidados, né, no uso diário, né, de todos os aparelhos, especialmente daqueles que têm uma potência maior, né, que vão gerar um consumo maior, um gasto maior, né, se você não tiver esse cuidado, né? Então isso foi a nossa aula de hoje, né? Tenha uma excelente semana e bons estudos.